noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na santa paz. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes o nosso recadinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe, que nós precisamos, gente, da ajuda de vocês para o nosso canal crescer. Tá? É uma evangelização católica, tá? Então a gente precisa aí muito da ajuda de vocês. Então se inscrevam aí e compartilhem, tá bom? Vamos continuar o estudo do Catecismo da Igreja que nós estamos fazendo. Agora estamos estudando a escatologia, né? São os últimos acontecimentos. Então estamos estudando um dogma da nossa fé, uma verdade da nossa fé. Creio na ressurreição da carne, ou seja, do corpo. O nosso corpo vai ressuscitar como o corpo de Cristo ressuscitou. Jesus é Deus, mas Jesus era homem. Então o Espírito Santo ressuscitou Jesus. Né? Como ele não tinha pecado, né, o corpo dele não se corrompeu. Como a gente tem o pecado original e tem pecado pessoal, o nosso corpo tem que ir para a terra e vai ser ressuscitado no último dia, no que a igreja chama de parousia, a segunda vinda de Cristo. Então muita gente pergunta, o que é ressurreição? Né? Como que isso acontece? Quando vai acontecer? Então o Catecismo vai responder essas perguntas hoje, tá bom? Então abram comigo aí o parágrafo 997, página 281. Página 281, parágrafo 997. O título é: De que maneira os mortos ressuscitam? Então, gente, todos os mortos vão ressuscitar, bons e maus. Tá? São João é bem claro lá no evangelho dele. Todos aqueles que se encontram nos sepulcros, ou seja, mortos, vão reviver, não é? Para serem julgados, tá? Pelo bem ou pelo mal que fizeram enquanto estavam nesta vida. Tá? Isso aí é outro assunto que nós vamos estudar mais para frente. O juízo particular, o juízo final. Vamos ficar agora na ressurreição, que vai acontecer no último dia, no dia que Jesus voltar, que nós não sabemos quando será. Tá? Mas vai ser. Nós não sabemos quando nem como, mas vai ser. Deus vai refazer todos os corpos e Deus tem poder para isso. Ok? Então vamos ver o que... Isso, gente, é uma esperança para nós. Para gente que sofre com a perda de um ente querido, é isso que nos consola. Saber que um dia nós vamos ressuscitar. A morte não é o fim. Como diz aquela música, né, do Roberto Carlos, que até alguns padres já gravaram. Morrer não é o fim, porque tem uma continuação, a vida eterna. Ok? Então vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta: o que é ressuscitar? O Catecismo responde. Ok? Na morte, tá? Todos nós morremos, a morte física, né? Na morte, o que é? O que é a morte? Então aqui ele explica. É a separação da alma e do corpo. Então isso que é a morte. Então nós somos corpo e alma. Tá? Na morte há essa separação.
corpo e alma. Na concepção, quando o esperma do nosso pai fecunda o óvulo da nossa mãe, Deus coloca ali uma alma imortal que nunca existiu. Então não tem reencarnação. Por isso não pode fazer aborto. Isso a Bíblia diz bem claro. O Senhor, vós me tecestes no seio da minha mãe. Lê lá o Salmo 138, você vai entender. Deus, é como se Deus estivesse fazendo um crochê. Quem é costureiro aí sabe o que é um crochê. Então Deus teceu, ou seja, é um jeito poético do autor sagrado falar que no momento da concepção do nosso pai e da nossa mãe, Deus colocou ali uma alma imortal. Só o homem e a mulher, mais ninguém, que eu já falei aqui. Animal, planta, ninguém tem alma imortal a não ser o homem e a mulher. Tá? Então nós somos corpo e alma. Alma e corpo, alma e espírito é a mesma coisa? É a mesma coisa. Nós não somos corpo, alma e espírito, não. Quando São Paulo fala lá, na carta aos Tessalonicenses, de corpo e alma e espírito, ele quer dizer o quê? O espírito é o componente da alma, a nossa psique, entendeu? Agora, nós somos corpo e alma. Alma e espírito é a mesma coisa. Porque tem algumas seitas aí que diz que nós somos corpo, alma e espírito. Não. Nós somos corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. O que quer dizer isso? Todas as nossas faculdades, inteligência, consciência, memória, está na nossa alma, que é imortal, que não perece na morte. Agora o corpo não, o corpo é matéria. Todo mundo aqui já estudou biologia, química, sabe como é que é feito o nosso corpo. Por isso que a maioria é água. Não é? Por isso que quando a gente morre, separa a alma do corpo, o corpo vai para a terra, como a alma já não está mais ali, ele se decompõe. Tá? Ele só não se decompõe quando acontece um milagre, que eu vou fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo sobre corpos de santos que não se decompõem, que é um milagre, porque o certo naturalmente é decompor todo mundo, porque a alma já não está mais ali, e os santos que estão incorruptos, a alma também não está ali. É um milagre, o corpo não se corrompeu, mas a alma já não está mais ali, já foi para o céu, entendeu? Então a morte é isso, separação da alma e do corpo. O corpo vai para a terra e a alma vai ser julgada por Deus, que nós vamos falar nas próximas aulas. Um juízo particular não é a nossa aula de hoje. Então nós somos corpo e alma. A alma é espiritual e o corpo é material. Eu acho que ficou bem claro. Qualquer dúvida vocês perguntam aí. Então na morte, a separação da alma e do corpo. Isso é a morte. Ok? Então ninguém vai lá e volta para contar. Eu morri, fui lá no céu e voltei. Se aconteceu isso, aconteceu uma ressurreição. Você morreu e ressuscitou de novo. Como Jesus ressuscitou Lázaro, como Jesus ressuscitou a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, a Talita, a filha de Jairo. Aí aconteceu uma ressurreição. Agora ninguém... se a alma sair do corpo, gente, morreu, a pessoa morreu. Tá? Se voltou novamente, se a pessoa voltou novamente, aí aconteceu uma ressurreição, um milagre. Que pode acontecer. A Bíblia cita alguns milagres, no Antigo e no Novo Testamento. Não é muito comum, não é comum, mas pode acontecer. Tá? Agora, se a alma sair do corpo, a pessoa morreu. Entendeu? O corpo do homem, ou seja, do ser humano, cai na corrupção. É o que a Bíblia fala, do pó viestes, ao pó voltarás. Então o corpo se decompõe. Deveria, né? Cai na corrupção, ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus. Olha aí. Então a alma não está dormindo, não tem ninguém dormindo. O corpo dorme, o corpo morre. O corpo vai para a terra se decompor. Agora a alma não. Está bem claro aqui, vou repetir. O corpo do homem e da mulher, do ser humano, cai na corrupção, vai para a terra, ok? Ao passo que a sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Então tá bem claro, o catecismo explica muito bem. Tá? Então, morreu a pessoa, separou a alma do corpo. O corpo foi para a terra, a alma
voltou para Deus para ter um julgamento. Céu, inferno ou purgatório. Lá ela vai ficar esperando, né, a segunda vinda de Cristo, né, quando vai acontecer a ressurreição de todos os corpos. Então não tem ninguém no céu, no purgatório e no inferno com o seu corpo, a não ser Jesus, que é Deus, e a Virgem Maria, porque não teve o pecado original e nem pecado pessoal. Mas os santos estão no céu com as suas almas, porque o corpo está na terra esperando a ressurreição. Quem está no purgatório e quem está no inferno também está com a alma. Tá? Todos os corpos estão na terra, à exceção de Jesus, que é Deus, e a Virgem Maria. Então não tem ninguém no céu de corpo. Porque o corpo pecador não pode entrar no céu. E o corpo tem que acabar. Porque quando ele diz bem claro aqui, ó, a alma vai se unir a um corpo glorioso, glorificado. Não é mais um corpo pecador. Esse corpo aqui está estragado pelo pecado. Então ele não pode entrar no céu. Por isso que o meu corpo não pode entrar no céu. Por isso que o meu corpo tem que ir para a terra. Entendeu? Então Deus vai refazer o meu corpo glorificado para a minha alma novamente entrar nele. Aí sim eu poder entrar no céu. Porque no céu ninguém pode entrar se não tiver um corpo glorificado como o de Jesus e o da Virgem Maria. Ok? Deus, em sua onipotência, ou seja, Deus é todo poderoso, Deus pode tudo, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unidos às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Eu expliquei isso na aula passada, não vou voltar. Tá? Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós também não iríamos ressuscitar. Acabou. Aí realmente morreu, acabou. Mas como Jesus venceu a morte agora, nós também venceremos a morte no nosso corpo. Mas aí tem que ser quando Jesus voltar, na segunda vinda dele. Ok? Então, gente, isso aí é dogma de fé, é uma verdade de fé. Todos vão ressuscitar. Todos, bons e maus. Entendeu? Então, tá bem claro aí. Então, não precisamos nos desesperar. Se fulano morreu sem braço, se morreu sem perna, Deus vai refazer da melhor forma possível. Será um corpo glorioso, glorificado. Deus tem poder para isso. Entendeu? Então, os corpos no último dia, quando Jesus voltar, vão se unir, vão ressuscitar e vão se unir novamente às suas almas, só que agora um corpo glorioso, glorificado, assim como foi com Jesus. Tá bom? Quem ressuscitará? Quem vai ressuscitar? É o parágrafo 998. Tá? Quem ressuscitará, diz o catecismo? Todos os homens, o homem aqui, gente, é o ser humano, tá? Não é o gênero masculino, não. Homem e mulher, o ser humano. Okay? Homem na Bíblia quer dizer ser humano. Ser humano. Não está falando de bicho aqui, nem de planta, nem de nada. Homem e mulher. Todos os homens que morreram. Olha aí. Todos, não tem exceção. Pode ser o maior bandido, pode ser. Todos vão ressuscitar. Só que vai haver um julgamento, uma separação. Mas todos que morreram vão ressuscitar. Todos. Os que tiverem feito o bem sairão para uma ressurreição de vida, ou seja, para o céu. Os que tiverem praticado o mal, para uma ressurreição de julgamento, que nós chamamos de inferno. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 29. Gravem esse texto e leiam depois. João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. Leia depois lá, por favor. Ok? Leia também Daniel, capítulo 12, versículo 2, já no Antigo Testamento. O livro de Daniel é 150 anos antes de Cristo, já falava da ressurreição. Por isso que eu falei na aula passada que os judeus foram entendendo essa questão da ressurreição progressivamente. Então, Daniel fala lá em Daniel 12, versículo 2. Ok? Então, esse é o parágrafo 998. Então, gente, todo mundo vai ressuscitar. Tá? Então, por isso que a gente tem esperança, a gente tem fé. Tá? Eu sei que é difícil a morte para todo mundo, mas a gente tem que ter esperança. Não, meu filho, meu pai, né? Todo mundo vai ressuscitar. E se a gente der a graça de
está todo mundo lá no céu, nós vamos nos encontrar lá. Né? Então isso tem que ser a nossa fé, a nossa esperança. Eu vou reencontrar fulano que eu tanto amo lá no céu, quando, né, Jesus voltar na segunda. Não, quando Jesus voltar não. Quando Jesus voltar, nós vamos estar de corpo e alma. Mas depois da morte nós já vamos nos encontrar já, se estivermos no céu. Isso aí nós vamos explicar mais para frente nas nossas próximas aulas, ok? O 999, de que maneira que esses corpos vão ressuscitar? É o que todo mundo pergunta, né? Não é muito fácil explicar isso. Olha o que o catecismo diz. Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo. Interessante. Era o mesmo corpo de Jesus, não era um outro corpo. Não. Tá certo que Jesus não tinha pecado, mas era o mesmo corpo dele. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Lucas 24, 39. Olha aí, ele fala isso lá para os apóstolos, lá no cenáculo. Os apóstolos estavam lá trancados com medo dos judeus. Jesus aparece e fala para eles. Eles não acreditam, acham que é um fantasma. E Jesus fala, não, toca em mim. Aí, o fantasma não tem corpo. Toca em mim. Eles tocaram e ainda estava com as marcas da crucificação ainda. Então, era o mesmo corpo de Jesus. Lucas 24, 39. Anota esses textos para você ler em casa. Mas ele não voltou a uma vida terrestre. Então, gente, isso que a gente tem que entender. Jesus, quando ressuscitou, era o mesmo corpo, mas era totalmente diferente do que ele vivia antes da ressurreição. Tá? Então já não era mais um corpo terrestre, era um corpo espiritual, glorificado como nós vimos. E o nosso vai ser a mesma coisa. Da mesma forma, o catecismo explicando. Nele quem? Cristo, todos ressuscitarão com seu próprio corpo, olha aí. Entendeu? Então, assim como Jesus ressuscitou, isso que é a ressurreição da carne. Né? É o meu corpo que vai ser refeito por Deus da melhor maneira possível para ser julgado, para ir ou para o céu ou para o inferno. Então você vai para o céu ou para o inferno com o seu corpo. Entendeu? Que tem agora. Olha aí. Isso aí foi o concílio do Latrão que falou. Entendeu? Lá no ano 801. Tá? Então a igreja já, lá desde os primeiros séculos, a igreja acredita na ressurreição do nosso corpo. Tá? Porque houveram muitas heresias, gente, que falavam que o corpo não ia ressuscitar porque o corpo é matéria. Então seria um Deus mau que fez o corpo e um Deus bom que fez a alma. Não é? Então tudo aquilo que é material não presta. E tinha muitas heresias antigamente. Mas a igreja falou que não. Tá? Nosso corpo Deus fez e é bom. O que estragou foi o pecado. Então por isso que Deus vai refazer o nosso corpo da melhor forma possível. Mas olha o que o catecismo diz. Porém, este corpo será transfigurado, como de Jesus foi na transfiguração, lembra? Mateus 17, leia lá que você vai ver. Ele será transfigurado em corpo de glória. Olha só que bonito. Isso está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Leia lá que você vai ver. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Então, o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. É o mesmo corpo, só que agora um corpo de glória. Em corpo espiritual, diz São Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Vou ler tudo, depois eu explico. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Olha só. Com efeito, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal, esse corpo é mortal, nós somos mortais, não é? Se revista da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 a 37,
versículo 42 e depois o versículo 52 e 53. Mas você pode ler todo o capítulo 15 que São Paulo explica muito bem. Então, nosso corpo tem que ir para a terra, mas Deus vai ressuscitar o mesmo corpo, mas de uma forma espiritual. Um corpo glorioso, glorificado, como Jesus. Entendeu? Assim como Jesus vai ser o nosso corpo. Entendeu? Porque vai acabar o mal, vai acabar o pecado, vai acabar a morte, vai acabar tudo. São Paulo explica isso. Leia lá 1 Coríntios 15, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele explica muito bem isso. Ok? O parágrafo 1000 diz assim: este corpo, né, como ultrapassa a nossa imaginação. Então, gente, a gente não consegue imaginar, entendeu? Como que vai ser isso? Nem a igreja sabe explicar muito detalhadamente. Isso aí só Deus. O que ele revelou foi isso, que está na Sagrada Escritura e está na tradição da igreja. Mas é muito pouco. Como vai ser, né, essa ressurreição, o juízo final? Isso aí, gente, só Deus. Só quando a gente estiver lá. Tá? Então, ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento. Então a igreja reconhece isso. Sendo acessível só na fé. Por isso que muita gente não acredita. Porque isso é fé. Se você não tem fé, se você não acredita, você vai dizer que morreu e acabou. Realmente. Isso é fé. Ou você tem ou você não tem. Nossa participação na Eucaristia. Então agora ele faz uma correlação. E isso não é só ele não. O Scott Hahn também faz. Uma correlação, né, da nossa ressurreição com a Santa Missa, a Eucaristia, que nós já recebemos aqui, né, que é o quê? Comunhão com Deus. Então, quando você recebe a comunhão, você já está participando praticamente da ressurreição. É o que Jesus fala. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu estou com ele, ele está comigo, eu o ressuscitarei no último dia. Já experimenta aqui. Na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo, que o gozo vai ser muito maior, que a gente não tem nem como imaginar, da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus na hora da consagração, o padre faz ali, não é? Não é mais pão comum, mas Eucaristia, que eu já expliquei, não é? O milagre da transubstanciação, constituída por duas realidades, uma terrestre e outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos, que participam da Eucaristia, não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Então, gente, isso é muito importante. Tem gente que não tem mais esperança na ressurreição. Isso é muito triste. Cristãos que não acreditam na ressurreição. É uma pena. E aí ficam acreditando em qualquer coisa que as pessoas falam. Nós não. Nós cremos na ressurreição. Entendeu? Isso é o que nos dá fé, inclusive, de frequentar a igreja, como eu já expliquei na aula passada. Ok? Olha que bonito o parágrafo 1001. Olha só. Quando definitivamente no último dia, olha aí, então, a ressurreição só vai acontecer no último dia, porque vai acabar o pecado, vai acabar o mal, vai acabar a morte, tudo aquilo que é de ruim. Enquanto ainda existir pecado, morte, né, tudo aquilo que é de mal, então não vai haver ressurreição. Entendeu? No último dia, João capítulo 6, versículo 39 e 40, 44 e 54 e o capítulo 11, versículo 24. No fim do mundo, olha aí, o catecismo coloca fim do mundo entre aspas. Deus, gente, não vai acabar com o mundo. Tá? Deus não destrói a sua obra. O mundo é bom, está lá no Gênesis. O que estragou foi o pecado. São Paulo fala que o mundo será renovado, transformado. Deus não destrói a sua alma, nem o demônio Deus vai destruir. Ok? Então a gente fala fim do mundo. Ok? Com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia de Cristo, ou seja, a volta de Cristo. Então, todos vão ressuscitar quando Cristo voltar. Aí tem aquelas simbologias da trombeta, né? Os anjos vão tocar a trombeta, né? Então tem toda aquela simbologia lá do Apocalipse. Entendeu? Então,
a ressurreição vai acontecer no último dia, né? No que a gente chama de fim dos tempos, fim do mundo, aí tem vários nomes, ok? Quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, acabei de falar, divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Aí aqui eu quero explicar uma coisa. Os nossos irmãos protestantes, eles usam esse texto aqui, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Gente, eu já falei na aula anterior que nós respeitamos todas as crenças, como nós respeitamos os espíritas que acreditam na reencarnação. Então, os nossos irmãos protestantes, eles interpretam esse texto aqui ao pé da letra. Então, eles acreditam no arrebatamento, que esse texto que fala, né, simbolicamente de arrebatamento, mas eles interpretam ao pé da letra, coisa que a Igreja Católica não faz. Então, os nossos irmãos protestantes creem como? Que vai haver um arrebatamento antes da vinda de Cristo, não é? Só os bons, entre aspas, vão ser levados para o céu e vai ficar aqui só os ruins, não é? E aqui é uma doutrina, uma interpretação que eu acho estranha. Quer dizer, vai ter uma segunda chance para aqueles que ficaram aqui, né? Porque vai ficar aqui o povo de Israel, porque não aceitaram Jesus, não é? E todos aqueles que não são santos, salvos, não é? Vão ter uma segunda chance. Eu acho essa doutrina muito estranha. Assista o filme, você vai entender o que eu estou falando. Assista o filme Deixados para Trás, você vai entender o que eu estou falando. Eu já assisti o filme. É até um bom filme, eu gosto do filme. Entendeu? Só que em termos de doutrina, é uma doutrina muito estranha, né? Se você vê o filme, ali as pessoas desaparecem. Quem viu o filme, a novela Apocalipse da Record sabe o que eu estou falando. As pessoas vão desaparecer, algumas, os santos ou os bons, e alguns vão ficar aqui na terra, aqueles que não foram salvos, vamos dizer assim, e vão ter uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Eu acho essa doutrina muito estranha, né? Aí que as pessoas vão se arrepender, porque ficaram, né? Viu todo mundo desaparecer, aí que elas vão se arrepender para ter uma segunda oportunidade. Eu acho isso aí uma doutrina perigosa. Eu acho, né, é igual a da reencarnação. O que o pessoal da reencarnação fala? Eu vou viver aqui de qualquer jeito, depois eu volto para consertar na reencarnação. Mas você não vai voltar. Então eu acho perigoso também essa doutrina de que vai ficar algumas pessoas aqui, depois do arrebatamento, e vai ter uma segunda chance. Eu acho que não vai ter segunda chance para ninguém, é uma chance só. Até porque nós vamos morrer. Para nós não vai haver arrebatamento. Então quer dizer, se Jesus não vier na parousia, eu vou a ele, eu vou morrer. Então se eu viver aqui de qualquer jeito, eu posso me perder. Se eu achar que vai ter segunda chance. O próprio Israel. Israel, gente, tem que se converter antes da vinda de Cristo. Entendeu? Porque depois que Jesus voltar, acabou. Diz lá bem claro, né? Quando Jesus voltar, ele vai sentar no trono, está lá em Mateus 25, e vai separar bons e maus. Vai sentar no seu trono e vai separar bons e maus. Entendeu? Então é uma doutrina perigosa, essa doutrina do arrebatamento. Inclusive, ela não é uma doutrina de todos os protestantes. Isso aí eu tenho que falar aqui. Por exemplo, o Rodrigo Silva, né, que é adventista, e a Igreja Católica diverge muito dele, nesse ponto nós concordamos com ele. Ele também não aceita arrebatamento. Eu vi um vídeo dele já falando que ele não acredita em arrebatamento. Então, tem muita divisão também dentro do protestantismo sobre essa questão. Eu acho perigosa essa doutrina do arrebatamento. Porque é simbólico, esse arrebatamento é simbólico. Porque, gente, Elias no Antigo Testamento também diz que foi arrebatado, e ele não foi arrebatado. É simbólico, porque o céu estava fechado. Leia lá, 2 Reis, capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2, você vai ver lá o arrebatamento de Elias, você vai ver o arrebatamento de Enoque, lá no Gênesis 5. Mas eles não foram arrebatados, esse é simbólico. O céu estava fechado por causa do pecado. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. Antes da ascensão de Jesus. Ninguém. Então isso aí é simbólico. Então, assim como o arrebatamento de Enoque é simbólico e o arrebatamento de Elias é simbólico, esse arrebatamento aqui também é simbólico. Tá? Então, aqui São Paulo está falando da segunda vinda de Jesus. Da parousia.
Tá? Nós não podemos, gente, interpretar a Bíblia ao pé da letra. Então na visão dos nossos irmãos, vai haver então essa segunda chance, que eles chamam de grande tribulação, que para nós já está acontecendo, que é mais tribulação do que nós já estamos passando, e que a igreja já passou desde que começou o cristianismo, que é mais tribulação do que a igreja está passando. Né? A igreja sempre passou, gente, pela grande tribulação. Sempre. Né? Então, a igreja vê assim. Nós já estamos, todos nós vamos passar pela grande tribulação. Não é só um grupo. Todos passaremos pela grande tribulação. Entendeu? Aí eles acreditam que depois vai haver o tal do milênio. Aí Jesus vai vir para reinar 1000 anos aqui na Terra, que para nós é outro erro. O símbolo, os números na Bíblia também são simbólicos. 1000 anos você não pode interpretar ao pé da letra. 1000 quer dizer plenitude. Tá? É um tempo. Não é? Mas nós não podemos interpretar isso ao pé da letra. Então a Igreja Católica não acredita no milenarismo, que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na Terra. A Igreja não acredita nisso. Entendeu? Então, gente, é uma doutrina que é muito perigosa. E tem muita gente que acredita. Até católicos. Então, cuidado. Tá? A Igreja Católica não acredita em arrebatamento. Acredita que Jesus vai voltar, vai haver o juízo final, e aí pronto, e acabou. Céu, inferno, acaba o purgatório. Nesse último dia acaba o purgatório. Tá? Aí vai haver só céu e inferno. Ok? Então, cuidado com essa doutrina. Outra coisa que eu quero falar, que eu tinha esquecido de falar. Quando Jesus ressuscitou, gente, com o seu corpo, é o mesmo corpo dele. Tanto que ele fala, toque aqui na minha mão, no meu lado. Tomé tocou, não é? Porque Tomé não tinha acreditado. Só que veja, Jesus, ele podia mudar de feição. O corpo ressuscitado, gente, ele não está mais preso nem ao espaço nem ao tempo. Não tem mais tempo nem espaço, como eu já expliquei isso aqui. Lembra que estava tudo fechado? Jesus não abriu a porta, Jesus passou. O corpo glorioso não precisa mais abrir porta. Não precisa nem. O Apocalipse fala que não vai ter nem porta. As nossas casas não precisam ter porta, não precisa ter janela, até porque não tem mais o mal. Então não vai precisar ter porta, que ninguém vai precisar abrir porta. O corpo glorioso pode atravessar uma porta. Entendeu? Ele pode mudar de feição. Lembra que os discípulos de Emaús não reconheceram Jesus? Maria Madalena não reconheceu Jesus, né? Então, mas era Jesus, entendeu? Era o corpo dele, só que o corpo glorioso ele pode até mudar de feição. Por isso que eu falo, a gente não sabe como vai ser isso. A gente sabe que vai ser, tá? Mas só que é isso que você tem que entender. O meu corpo aqui está preso no espaço e no tempo. Não é isso? É a lei da física. O corpo glorificado não precisa mais de espaço e nem de tempo. Entendeu? Então ele pode atravessar uma parede e ele pode mudar de feição. Sem problema nenhum. Agora, como isso acontece, aí só Deus para explicar. Mas é assim, é só você ver Jesus. Entendeu? O mesmo que aconteceu com Jesus vai acontecer com cada um de nós. Tá bom? O parágrafo 1002 fala ressuscitados com Cristo. Olha aí, com Cristo. Se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, que eu já expliquei, né? Também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo. Quando acontece isso? Simbolicamente, né? Pois, graças ao Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem ressuscitou Jesus, diz São Paulo. E nós temos o Espírito Santo no batismo e no crisma. Então nós já participamos da morte e ressurreição de Cristo. Entendeu? A vida cristã é já agora na terra uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Isso é lindo. Por isso que São Paulo fala, com Cristo nós já estamos mortos para o pecado, né, ressuscitados para uma vida nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por isso que a gente tem que largar, né, o velho homem. Eu sei que é difícil. Né? Quando nós estivermos aqui, nós ainda somos pecadores, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ok? Eu amo esse texto. Olha que coisa linda. Fostes sepultados com Cristo no batismo. Por isso que a gente mergulha, tanto adulto quanto criança, na água.
que simboliza a nossa morte, né? E quando a gente levanta, a nossa ressurreição. Tudo tem um sentido, gente. Tá? Também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, Padre Léo gostava muito desse texto, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 12, e Colossenses capítulo 3, versículo 1. Esse texto é maravilhoso, entendeu? Né? Então, a gente, aqui na Terra, gente, a gente já vislumbra como que vai ser essa ressurreição. Quando a gente é batizado, por isso a importância do batismo. Quando a gente é crismado, a gente recebe o Espírito Santo no batismo e também no crisma. Por isso que a igreja insiste tanto na questão do batismo e também para crismar. Né? Hoje, graças a Deus, as pessoas estão tomando acho que estão acordando. Nós crismamos muita gente, graças a Deus. Todo ano a gente crisma muita gente, graças a Deus. Agora também a gente tem que fazer a nossa parte, né, gente? Não é crismar e sair da igreja. Aí que começa a nossa missão. Ser crismado, gente, é ser um soldado de Cristo. Você morreu para o mundo e você agora vai testemunhar Jesus lá fora, no mundão. Por isso que São Paulo fala aqui, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Então vai trabalhar para Deus, vai trabalhar na igreja. O que eu posso fazer para ajudar? Qualquer coisinha você pode fazer. O que eu tenho aptidão? Qual é o meu talento? Jesus fala isso nas parábolas dos talentos. Eu te dei o talento, o que você fez com ele? Não é para você esconder o talento. Tem gente que crisma e some da igreja, não aparece mais. Não, agora é que você tem que trabalhar para Deus. Você agora tem o Espírito Santo em você. Os dons do Espírito Santo. Entendeu? Então esse é o parágrafo 1002. O parágrafo 1003 diz assim: unidos a Cristo pelo batismo, que eu já expliquei, os crentes, gente, é aqueles que creem em Cristo, tá? São os nossos irmãos protestantes, que o correto nem é crente, nem é evangélico, o correto é protestantes, é o nome correto. A gente que fala crente, evangélico, mas o correto é protestantes. Então aqui os crentes são aqueles que acreditam em Cristo, todos que acreditam em Cristo, não só os protestantes, todos os ortodoxos, né, os católicos, os anglicanos, todos aqueles que creem no Cristo, ok? E mais ainda, que seguem a Cristo. Muito mais do que acreditar é crer, porque o diabo também crê, mas ele não segue Cristo. Né? Já participam realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Já expliquei sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 20. É muito bonito o texto de Filipenses. Né? São Paulo explica direitinho isso. Mas esta vida permanece escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3, por causa do pecado. Né? Com ele nos ressuscitou e fez sentar nos céus em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 6. Então, a vitória de Cristo, a ascensão de Cristo já é a nossa vitória. Só não vai para lá, gente, quem realmente renegar Cristo. Entendeu? Nutridos com seu corpo na Eucaristia, já expliquei sobre isso, já pertencemos ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja. O que é a igreja? É a família de Deus. Por isso que Jesus deixou a igreja. Como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então nós somos a família de Deus. A igreja pelo batismo. Irmãos de Jesus Cristo, né? Filhos de Deus por adoção. Ok? Quando ressuscitarmos no último dia, nós também seremos manifestados com ele, cheios de glória. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Isso é muito bonito, gente. Não é? É o juízo final. Tá? Vai haver o juízo particular depois da morte, e quando Jesus vier vai haver o juízo final. É o que nós vamos explicar mais para frente. Tá bom? Esse é o parágrafo 1003. O parágrafo 1004 diz assim: enquanto aguardam esse dia, o corpo e a alma do crente participam desde já da dignidade de ser de Cristo, daí a exigência do respeito
para com seu próprio corpo. Então, gente, não é só a alma. A alma é importante, mas você tem que respeitar também o seu corpo, porque o seu corpo vai ressuscitar. Então você não pode estragar o seu corpo. Olha o que o catecismo, eu vou repetir. É o catecismo que está dizendo, não sou eu. É a igreja, é Deus quem está falando. Tá? Inspirado por Deus. A igreja fala inspirada por Deus. Se você crê. Olha só o que a igreja diz. Tá? O respeito para com seu próprio corpo, assim também para com o corpo dos outros, particularmente quando este sofre. Olha aí. O corpo é... Olha que texto, hein? Olha que texto. O corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Olha aí. Então, nosso corpo não me o meu corpo não me pertence. Deus me deu. Eu administro, mas não é meu. É Deus quem me deu. Entendeu? Então, eu não aguento esse povo que fala o corpo é meu, faço o que eu quero. Quem disse isso? Se nem a sua vida é sua, como é que o corpo é seu? Então, você não pode fazer o que você quiser. Por isso que você não pode fazer aborto. Nem você, porque além do seu corpo não ser seu, o corpo da criança que está dentro de você também não é seu. Ninguém, gente, Deus, nós somos administradores do nosso corpo, mas ninguém é dono do nosso corpo, nem da nossa vida, é Deus. Entendeu? Nós pertencemos a Deus, diz o Salmo 99. Então você não pode estragar o seu corpo com nada, nada. Entendeu? Você não pode estragar o seu corpo fumando, você não pode estragar o seu corpo bebendo, nenhum vício, droga, tatuagem, entendeu? Piercing. Tudo aquilo que estraga o seu corpo, gente, você está pecando contra Deus. Porque você não é dono do seu corpo. Tem gente que acha que é dono do corpo. Entendeu? Tem gente que fica com raiva da gente falar isso. Mas eu já falei, o meu compromisso aqui é com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Continuando aí. A prostituição. Por isso que a gente não pode prostituir o corpo, né? É pecado quem vai lá se prostituir, quem paga, quem está pagando, tanto o homem quanto a mulher, tanto que está pagando quanto a prostituta. Todos os dois. Entendeu? Os dois estão pecando. Não é só a prostituta em si. Quem está pagando também está. E quem frequenta o ambiente, que é um lugar de pecado. Entendeu? Porque você está sujando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Entendeu? Ora, Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então como é que o corpo é seu? Não, senhor, claro que não. Não pertence. Olha só, a palavra de Deus quem diz. É Deus quem diz, não sou eu que estou dizendo. Não vos pertenceis, o seu corpo não te pertence. Deus te deu para você administrar, mas ele não te pertence. Não pertenceis a vós mesmos. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, 15, 19 e 20. Leia todo o versículo 6 que você vai entender. 1 Coríntios capítulo 6. Leia lá, depois você vai ver. Você que fala que o corpo é seu, leia lá. Né? Você que fica estragando o seu corpo aí com tudo isso que eu falei aqui. Todo vício que você tiver, leia esse texto. Você não pode estragar o seu corpo com nada. Tem gente que fica bravo comigo. Entendeu? Já teve gente que ficou bravo comigo a ponto de sair. Eu estava dando aula uma vez, uma pessoa saiu da sala por causa... Eu falei que tatuagem é pecado. A pessoa ficou com raiva. Mas é pecado, você está estragando o seu corpo, está sujando o seu corpo. Gente, você não pode fazer Você não pode colocar um adesivo numa Ferrari, você sabia disso? Tá no manual da Ferrari, um carro. Você não pode colar um adesivo numa Ferrari. E como é que você cola tatuagem no seu corpo? Gente, eu vejo pessoas que se dizem cristãs, né? Fica de joelho no campo, jogador de futebol. Jogadores que faz um gol, se ajoelha no campo, né? Diz que está rezando ou orando, não sei, de tatuagem.
Cheio de tatuagem no braço. Tem gente que levanta a camisa assim, tá de tatuagem dos pés à cabeça. Aí tem tatuagem até lá nos órgãos genitais, se bobear. A Anitta fez uma tatuagem no órgão genital dela, de trás. Né? Não foi nem no da frente, foi no de trás. Eu tô falando porque ela falou. E ela disse que estudou num colégio de freira. Eu não sei qual foi esse colégio. Ela deve ter sido expulsa do colégio. Né? Porque, gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Os órgãos genitais, gente, foram feitos para dar a vida. Você sabia? Órgãos genitais. Genitais vem de quê? Gênesis. Gênesis quer dizer origem, que dá a vida. Então, seu órgão foi feito para você dar a vida. Não o seu órgão de trás, que a Anitta fez tatuagem, mas os seus órgãos da frente. Eu estou falando para pessoas adultas, que todo mundo sabe o que eu estou falando. O sexo normal. Entendeu? Todo mundo sabe o que é o sexo normal. Agora, hoje as pessoas estão fazendo tatuagem até nos órgãos genitais. E as pessoas acham lindo. As pessoas acham bonito. É bonito. E se dizem cristãos. Ah, eu sou cristão. Fazem palestra. Gente fazendo palestra. Entendeu? Gente, isso não é julgamento. Ah, mas você está julgando. Eu não estou julgando. Como é que você pode pregar uma coisa e viver outra? Como é que você pode fazer isso? Você está dizendo bem claro aqui. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Não é só com a sua alma. A alma é o mais importante. Entendeu? Claro que a alma é mais importante. Mas o corpo também é importante. Os dois são importantes. Nós somos corpo e alma. Os dois são importantes. Entendeu? Você não pode, né? Antigamente se cultuava, não é, a alma, mas deixava o corpo de lado. Agora hoje se cultua o corpo e deixa a alma de lado. O que tem que fazer hoje? Tem que fazer tatuagem para as pessoas me amarem. Para mim ser amado, eu tenho que fazer tatuagem. Eu tenho que botar um piercing na língua. Tem gente que bota piercing na língua, no ouvido, no nariz, em todo lugar. Até nos órgãos genitais também, que eu já vi. Inclusive, uma mulher que hoje se diz aí cristã. E fica criticando até os católicos. Tem até um programa aí, uma atriz. Mas eu já vi, né? Ela falando que mas eu me arrependi. Mas fez. Entendeu? E hoje fica criticando aí todo mundo, os católicos aí. Mas fez um piercing nos órgãos genitais. Entendeu? Então, hoje, para as pessoas se amarem, você tem que fazer tatuagem, você tem que fazer piercing, você tem que fazer silicone, botar de plástico. Eu não estou falando, gente, é aquelas pessoas que precisam fazer para corrigir. Às vezes a pessoa tem um defeito, aí pode fazer, a igreja ensina isso. Se a pessoa tem um defeito no seio, até no bumbum, ou em outro lugar, pode fazer o silicone. Agora, se a pessoa já tem tudo perfeito, tem gente que já tem tudo, já nasceu perfeito, principalmente as mulheres. 99% das mulheres já nasceram perfeitas, gente. As mulheres são a coisa mais linda do mundo. Eu falo que eu sou homem. Entendeu? Eu sou homem, mas a mulher é a coisa mais linda do mundo. Ela é natural. Agora, eu sou homem, eu falo aqui, eu não gosto de ver uma mulher toda de borracha. Eu não gosto. Você não está pegando uma coisa que Deus fez, que é natural. Você vê, é artificial. O que adianta? Isso é vaidade. O Eclesiastes fala. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Isso aí também vai para a terra. Vai comer também o silicone. Não pensa você que o que está de borracha que a terra não vai comer, não, porque vai comer também. Então, gente, isso as pessoas ainda não abriram os olhos. Que isso aí, gente, não vai levar ninguém para o céu. O mais importante é o que você é. As pessoas têm que te amar por aquilo que você é. Não pelo seu físico. Se a pessoa te amar pelo físico, isso não é amor. A pessoa tem que te usar. Principalmente as mulheres hoje, para poder arrumar um homem, né? Senão não arruma um namorado. Se você está esperando, né, isso para arrumar um namorado, fique sabendo. O homem que fica com você por causa disso, ele não gosta de você, ele quer te usar. Como ele usa uma laranja, pega o bagaço, espreme e joga no lixo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Padre Léo que falava. Eu cito mesmo, gente. Às vezes as pessoas podem até não gostar, mas eu cito o Padre Léo muito aqui porque eu aprendi muito com ele. Isso, tudo que eu falo aqui eu aprendi com ele. Eu tenho todas as pregações dele, já mostrei aqui. Em vídeos, em DVDs, tenho praticamente todas. Inclusive uma pregação dele com esse título, Glorificai a Deus no vosso corpo, onde ele explica tudo isso. O valor do sexo, o valor do homem e da mulher, não é? Tudo isso que eu estou falando aqui.
Nós valemos por aquilo que nós somos, não pelo que a gente é, pelo corpo que eu tenho, pelo físico que eu tenho. As pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Entendeu? Não, eu não tenho que querer ser o que eu não sou. O que adianta você melhorar por fora se por dentro você está todo estragado? Isso ele falava. E é verdade. Às vezes, gente, tem gente que bota silicone, mas está depressivo. Entendeu? Às vezes a pessoa faz várias plásticas, morre na mesa de operação. Por causa de vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, vamos buscar as coisas do alto, diz São Paulo. As coisas de Deus, as coisas que, como diz Jesus, o nosso tesouro está no céu, onde o ladrão não rouba, as traças não corroem. Isso aqui, gente, tudo isso aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Isso aqui é uma vida terrena que vai acabar um dia. O seu corpo pode ser maravilhoso, pode ser a mulher mais linda do mundo. Um dia vai estragar, esse corpo vai estragar. Por isso que o que vale é o que você é por dentro. O homem que casa com a mulher pela beleza física dela, ele vai se decepcionar, que com o tempo vai estragar. Ela não vai ficar bonitona toda a vida. Então o que vale é o que ela é por dentro, a alma dela. Claro, gente, não é por causa disso também, a mulher vai ser toda esculhambada também. A mulher também tem que se cuidar. O homem gosta de uma mulher que se cuide. Não é isso que eu estou falando. Entenda o que eu estou dizendo. Nem 8 e nem 80. Tá? Tem gente que pega muito ao pé da letra. Eu não estou falando disso. Que a mulher não tem que se cuidar, tem que ser desmazelada. Claro que não. O Padre Léo também falava sobre isso. Aí já pegava mais no pé dos homens, né? Que os homens são mais desmazelados que as mulheres. Entendeu? Então, tanto o homem quanto a mulher tem que se cuidar, né? Claro. Principalmente você que é casado, que é casada, com certeza, tem que se cuidar para sua mulher, para o seu marido. Não é isso que eu estou falando. Mas também, tudo, gente, dentro de um limite. São Paulo diz aqui na Carta aos Coríntios, capítulo 6, se eu não me engano, versículo 15. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ter discernimento. Tá bom? Então, gente, na próxima aula não acabou não. Nós vamos continuar esse assunto que é maravilhoso, é fascinante, não é? Então, nós vamos continuar aí, nós paramos no 1004. Então, na próxima aula nós vamos estudar o 1005, que diz morrer em Cristo Jesus. Aí agora nós vamos falar da morte. Tá? Eu fiz um vídeo aí já sobre a morte no dia de finados, mas agora nós vamos aprofundar. O que é a morte para o cristão? Tá? A morte física. Tem a morte física e tem a morte espiritual. Isso também eu vou explicar. São duas mortes que o Apocalipse fala, né? Tem a primeira morte, que é a morte física, e tem a segunda morte, que é a morte espiritual. Então, isso tudo nós vamos explicar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Peço aí a vocês que nos ajudem a divulgar, como eu já pedi no começo, tá bom? E que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar a vida de cada um de vocês. Peço desculpa, perdão, se eu falei alguma coisa aqui que possa ter ofendido alguém. Gente, a minha intenção aqui não é ofender ninguém. Tá? Pelo contrário, aqui é mostrar a doutrina. Tá? Então, às vezes alguém pode até se sentir ofendido, mas jamais a nossa intenção aqui no canal é ofender alguém. Seja de outra religião, ou seja até mesmo pessoas católicas que fazem até essas coisas que eu falei aqui. Entendeu? Se você faz e quer ser feliz assim, tudo bem, mas nós temos que falar a verdade. Tá bom? Então, por favor, não fique chateado conosco. Qualquer dúvida, pergunta. Se eu falei alguma coisa aqui que tiver errado, que a igreja, né? Se eu falei alguma coisa aqui que a igreja fala diferente do que eu falei, bota nos comentários aí que eu venho aqui no próximo vídeo e falo, ó, eu falei isso aqui, mas a igreja fala o contrário. Eu venho aqui e desminto. Eu não tenho preocupação com isso. Às vezes eu posso ter falado até alguma coisa aqui errada que a igreja não fala. Tá? Você pode me corrigir aí. Eu não sou dono da verdade. Eu estou tentando colocar um pouquinho de luz daquilo que eu aprendi com a igreja. Mas se eu falei alguma coisa aqui que não está de acordo, pode me corrigir aí. Tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos todos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.